People, let's start. Vamos começando então devagarzinho. Primeira coisa, quero perguntar pra vocês como é que tá indo. Vocês estão conseguindo acompanhar as coisas? Tem alguns que estão super em dia, tem alguns que não estão tão em dia, assim. Eu tô Hum? tentando. Tentando? Eu tô completamente perdido. Tá perdido? Eu vejo que tu manda as coisas tudo uma vez só. Tudo uma vez só, né? Então manda pergunta quando tiver dúvida, tá? Pode mandar o e-mail só pra mandar pergunta. Manda só a pergunta, não tem problema. Ou manda pelo Facebook também, ali pelo Messenger. Pode me mandar só a pergunta. Olha, não entendi esse exercício. Tem o e-mail. Tem o e-mail ou lá pelo Facebook. Tá? Daí, quando tiverem dúvida, tá, gente? Me manda só a pergunta. Exercício tal, página tal, o que eu faço? Não entendi, não ficou claro. Pode mandar. Além dos vídeos que eu tô fazendo e tudo mais, né? Pode mandar só a pergunta, tá? Ok? So, let's go there. Vamos lá, vamos começando, tá? Na aula de hoje, tá? Vou dar continuidade no que a gente tá trabalhando ali. A gente vai começar a ver sobre presente simples, tá? É mais ou menos ali pela página 118, 119. Vou trabalhar por ali, tá? Mas eu fiz o meu material para explicar. É presente simples, a gente fala sobre advérbio de frequência, a frequência que as coisas acontecem, tá? E daí eu trouxe o materialzinho. Ai, eu tenho que botar para compartilhar, senão vocês não enxergam. Ó. Prof, quinta, enviei algumas atividades. Sim, respondi já. As de quinta-feira tá tudo respondida. Respondi ontem, domingo, yes, tá? Eu não tenho muito dia não, tá, people? Então, eu não tenho muito dia, quer dizer que às vezes eu respondo no domingo, às vezes eu respondo às 11 da noite, né? Às vezes eu respondo às 8 da manhã, tá? Vocês estão vendo o material? Sim. Tá, ótimo, nice. Tá, então vamos falar sobre presente simples. Yeah. Thank you. Falando sobre presente simples, a gente tem que falar também de umas outras coisinhas, tá? A gente vai falar de conjugação de verbo, a gente vai falar de advérbio de frequência, tá? Então são coisas separadas. O nosso livro fica meio juntinho ali, mas são coisas separadas, tá? Então vamos lá. Vamos falar a primeira coisa de advérbio. Advérbio é a quantia de vezes que uma coisa acontece, né? E o advérbio tem esse nome porque ele vai pertinho do verbo. Adverb. Adverb em inglês. E mesmo em português, verbios é de verbo, tá? Então esse add é que nem a gente tem nas redes sociais add, adicionar, né? É da mesma ideia, tá? Então é adicionado ao verbo, ele complementa o verbo, ele fala da frequência de uma coisa que uma coisa acontece com relação ao verbo, certo? So, a gente tem uns que são os que mais aparecem. Tem outros, mas esses são os que mais aparecem. Always, sempre. Usually, quer dizer, usualmente. Usualmente, nós não temos o costume de usar essa palavra, mas o normalmente a gente usa pra caramba. Normalmente. Sometimes, às vezes. Seldom, raramente. You never, que é nunca. O que vocês já devem ter ouvido falar é o always, que é o sempre, e o never, que é nunca. Never say never, tem até a música, tá? Então são os que mais aparecem. Daí a gente tem esses intermediários aí, tá? Tem que saber o que cada um deles significa, ok? Porque se eu digo que eu faço, ó, eu estudo sometimes I study. Eu estudo às vezes. É mais vezes ou menos vezes que normalmente? I usually study. I sometimes study. Qual é o que eu estudo mais vezes? É quando eu digo normalmente ou às vezes? Quando eu digo normalmente é porque eu faço mais vezes isso. Tanto é que ele tá mais pertinho do always. Olha só, ele tá mais pertinho do always de propósito, porque ele acontece mais vezes. Tá? Eu vou parar um pouquinho aqui tem gente pra entrar. Ó, deu. Liberei pra entrar. Tá? Então é por isso que ele tá ali mais pertinho do. Ali apareceu que você viu.
Ele tá mais pertinho do always porque ele acontece com mais frequência. Já o sometimes tá bem no meio ali, tá? Isso aqui eu vou deixar esse material disponível para vocês depois, certo? Vou baixar ele para vocês, tá? Vou lançar lá no Unimestre. Os advérbios, eles devem ser usados, em geral, antes do verbo. Como eu falei para vocês, ele está sempre em relação ao verbo. Ele normalmente aparece antes do verbo. Mas tem um caso que ele não aparece antes do verbo, que ele aparece depois, que é quando tu tem o verbo to be. O verbo to be, se vocês não lembram, o verbo to be é o is, are e am. Quando tem is, are ou am, ele aparece depois. Vamos ver 2 exemplos, ó. He never plays video game. O verbo é o plays. O verbo é o plays. Quando é que apareceu nunca? Antes do plays. Normalmente é assim, gente. Tem o verbo e ele aparece antes. Antes. She never plays video game. Ela nunca joga videogames. Ok? Agora, quando tu tem o is, o are ou o am, que é o verbo to be, né? O verbo to be, ele é muito forte, muito poderoso. E então, esse sempre, às vezes, nunca, vai aparecer depois. He is always happy. Ele está sempre feliz. He is always happy. A teacher esqueceu de fechar ali o parênteses. Vou ter que fechar. Vou ter que fechar ali o parênteses e tem alguém para entrar de novo. So, permitir. Tá? Vamos fechar aquele parênteses lá, porque não gosto de parênteses aberto. Eu fechei parênteses. Let's go there. Tá? Então, ó. Ai, botei pra... Não botei, né? Pra compartilhar. Esqueci de botar pra compartilhar. Let's come back. Sorry. Deu. Agora sim, compartilhando de novo. Tá? Então, he is always happy. Quando tu tem is, are, ou an, esse always, sometimes, seldom, esses aparecem depois do is, do are e do am. Então, tu tem que olhar. É verbo, né? Qual é o verbo? Se é is, are, ou am, tem que ser depois. Se não é is, are, ou am, bota antes, tá? Isso falando de advérbio, tá? Esses advérbios aqui que a gente olhou, always, usually, sometimes, seldom, never, eles são advérbios que aparecem no presente. Por isso que eu botei ali, advérbios do presente. Quer dizer, se eu for falar do passado, não é comum vê-los. Se for falar do futuro, também não é comum vê-los. Eles normalmente aparecem no presente, tá? Vamos pro próximo. Conjugação. Conjugação em inglês, a gente sempre diz que a conjugação em inglês é mais fácil. Ela é mais fácil do que as outras, tá? Sabia que minha internet está muito ruim? Tá muito ruim? Então, seria uma boa ideia, Arthur, desligar o teu vídeo, tá? Facilita para te olhar. Desliga o teu vídeo. Deixa ligado o áudio, mas o vídeo não, porque daí diminui a quantidade que puxa de dados da tua internet, tá? É uma boa dica. Conjugação do presente. A conjugação do presente do inglês é sempre mais fácil do que da língua portuguesa, porque quando eu vou falar em português eu digo eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Para cada uma das pessoas tem uma terminação diferente, né? Por exemplo, eu digo amais, quem é o sujeito? Vós amais. Vocês sabem que quando termina com esse ais, é vós. Quando eu digo o no final, é eu amo, eu chamo, eu clamo, eu reclamo, eu estudo. Quando termina com o, é eu, né? Então, tem uma conjugação, uma terminação para cada um dos sujeitos. Em inglês, não, olha só. I love pizza. You love pizza. We love pizza. They love pizza. Para todos eles, o sujeito love ficou igual. Eu amo pizza, você ama pizza, nós amamos pizzas, eles amam pizza. Todas as conjugações desses sujeitos são iguais. Cuidado, mas só destes, tá? Eu, I, you, você ou vocês, lembra? Que pode ser você ou vocês, né? We é nós e they é eles ou elas. Mas quando tem outro sujeito, fica diferente? Sim, fica diferente. Com o sujeito he, she ou it. É o único que tem um Szinho diferencial. Não é S de plural, people, tá? Plural a gente bota no substantivo.
no substantivo. Por exemplo, cadeira, cadeiras, carro, carros, computador, computadores. A gente bota S de plural nos substantivos. Agora, nos verbos, a gente bota um S que é diferencial. Quer dizer que é para diferenciar o sujeito he, she ou it dos demais. Então, quando é he, olha só, em português, he, she ou it, tu troca só por ele ou ela, tá? He, ele, she, ela, it é ele ou ela quando não é gente, né? Então, se é ele ou ela, tu tem que botar esse S aí, ó. He loves pizza. Ele ama pizza. She loves pizza. Ela ama pizza. It loves pizza. Ele ou ela ama pizza. Imagina que é um gatinho ou um cachorrinho. Ele ama pizza. Lembra que it não é pessoa. Não é gente, tá? Pode ser um gatinho, um cachorrinho, pode ser, tá? Então, com o sujeito he, she ou it, tem que usar o Szinho diferencial, tá? Tem que botar. Para que serve esse S? Para dizer que esse sujeito é ele ou é ela, né? Porque quando eu digo falo em inglês, quem é o sujeito? Falo é eu falo. Quando termina com a letra O, a gente sabe que é eu. Em inglês, não tem, só tem duas maneiras de conjugar. Ou normal, o verbo love, por exemplo, normal, love, ou é loves, com Szinho no final. Só tem duas maneiras. Em inglês, tu tem uma maneira para cada um dos sujeitos. Em inglês, ou ele é normal, love, ou ele é com S, loves. Certo? Mas tem mais. A gente bota esse S só com he, she ou it. People, o detalhe é somente esses aqui, ó. He, she ou it. He, she ou it. Se o sujeito é um desses primeiros, I, you, we, they, sabe, o verbo fica igual, não precisa modificar. Nem precisa pensar. Agora, se é he, she ou it, tu sabe que vai ter que botar S, tá? Mas vai ser sempre S? Às vezes não, às vezes a gente tem problema de pronúncia. Com as letras S, SH, CH e o Y, tá? Sabe por que tem problema de pronúncia? Porque, por exemplo, aqui, loves, ó, tem s no final, não tem? Do S? S. Loves. Eu não tô gostando mais dessa internet, não gosto mais do Meet. Fechou a câmera, Arthur? Mas é a internet, não do Meet. Deixa. O problema é a internet. Daí. Se fosse no Zoom, seria também um problema. Enfim. Tá? Mas olha só. Loves tem esse do S. Loves tem esse barulhinho. Tá? O que acontece com esses verbos que terminam com S, H, CH e S? Ele já tem esse barulho. Por exemplo, o verbo no primeiro exemplo. Watch. Tch, watch. Tem tch no final. Quando tu vai botar tch, fica difícil de falar. Por ficar difícil de falar, em vez de botar só o S, vai botar o E junto, uma vogal junto, para ajudar a falar. Watches. Mas só funciona com he, she ou it, tá? Então, she usually watches TV. Ela normalmente assiste TV. She watches, mas é porque é she. Se fosse you usually watch. Não tem que botar nada se o sujeito não é he, she ou it. You usually watch TV. Se fosse, né? You, não precisava botar nada. Mas como é she, tem que botar. He seldom washes the dog. O verbo é wash. Wash tem sh no final do S. O som não fica legal. Então, he seldom watches the dog. Ele dificilmente lava o cão. Ele dificilmente lava o cachorro. Eu ia botar o cachorro, tá, people? Escrevi cão porque senão ia ter que trocar de linha ali. Não ia caber. Daí eu escrevi cão, tá? Dog é cão ou cachorro, tanto faz, tá? Então, lavar, wash. Ele lava. He washes. Mesma coisa com o verbo pass, que é o verbo passar, ó. It passes by the big boss. Eu imaginei que a gente tava jogando um jogo. Ele passa pelo chefão. It passes by the big boss. It passes. O pass já tem s.
tá? Não posso botar mais um som. E por último, né? Y é sempre um problema, people. Y é sempre um problema. O verbo terminou com Y ali, né? E tem consoante do lado, no caso do verbo try, que é experimentar. Esse Y tem que virar IES. She tries Mexican food. Ela experimenta comida mexicana, tá? So, let's go there. Vamos lá mais um pouquinho, tá? Então, cuidado, conjugação do presente. Os verbos terminados com S, SH, CH recebem ES, mas só com o sujeito he, she ou it. Quem tá com o áudio ligado, please, desliga aí pra nós, tá? Tá fazendo barulho, meu amor, tá? Muito obrigada. Quando é S, SH, CH e o sujeito é he, she ou it, daí tem que botar S. Se não é he, she ou it, não precisa botar, tá? Mas se é he, she ou it, tem que botar. Verbos que terminam com Y recebem IS, mas o Y cai fora, o Y vai embora. Por exemplo, tries, que é experimentar, e cries, que é chorar, tá? And that's it. Essas são as regrinhas. Estas são as regrinhas, tá? Dito isso, posso voltar lá. Dito isso, quero saber de perguntas e daí a gente pode fazer exercícios. Eu tenho uma pergunta. Fala, meu anjo. Por que a minha internet tá caindo toda hora? Porque é alguma coisa na tua internet aí, talvez tenha mais alguém usando, talvez hoje realmente a operadora não esteja funcionando bem. Às vezes acontece, às vezes eu também tenho problema na minha. Isso não é legal. A mamãe tá falando no telefone com alguém agora. Quando não funciona bem, não é legal, né, Arthur? Eu sei como é que é. Fica tudo mais difícil, né? Isso aí? Mais alguma pergunta a mais, meus amores? Não mais nada pra perguntar. Não? Vamos pegar um exercício lá do livro para fazermos? Vamos. Vamos? Então tá, vou botar aqui, ó, página 100. Ai, que estranho! 119. Eu achei que eu tivesse na página errada. Tava na página errada, realmente. Eu tava na página errada, people. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. É essa aqui que eu vou pegar aqui com vocês, ó. Cadê? Tá aqui. Esse aqui, ó. Ok. Ok. So, olha só, esse número 3 aqui que eu quero, ó, que é based on graph 2. Nem olhamos o graph 2, mas não precisa muito, porque ele dá a ideia aqui pra gente. A gente tem que usar as palavras always, how often é qual a frequência. Never é nunca. Rarely, parece com uma palavra em português. Qual palavra em português que aparece? Que parece. Rarely, raramente. Esse é o raramente. Posso usar também. Regularly parece com outra palavra em português. Regularmente. E realmente é, tá? Regularmente. Por isso que eu nem escrevi ali, porque elas se parecem, tá? Seldom é dificilmente. Sometimes, às vezes. Usually, normalmente. E a gente tem que completar as frases com estas palavrinhas aí. Então, usamos tananã para dizer que algo ocorre com muita frequência, todos os dias ou o tempo todo. Qual que é a palavra que eu uso para dizer todos os dias ou o tempo todo? Dessas. Always, how often, never, rarely, regularly, seldom, sometimes, usually. Qual que a gente usa? Acontece todos os dias ou o tempo todo.
Ninguém vai tentar? A primeira? A primeira, always. Always quer dizer sempre. Então, letra A, always. A primeira palavra ali que quer dizer sempre. Página. É a página 119. Tá? Na letra B, já é o oposto. Tananã é usado para dizer quando algo não ocorre nenhuma vez. Never. Never. Never é a letra B. Muito bem. Letra C. Quando queremos dizer que algo ocorre algumas vezes, utilizamos... Esse fica mais difícil. Algumas vezes. É a palavra que eu uso para dizer às vezes. Algumas vezes. Sometimes. Sometimes. A penúltima ali, ó, gente. Penúltima. Sometimes. Mas a gente lê sometimes. Sometimes. A penúltima. Agora, a letra D tu tem 2 cadeadinhos. Então, precisa escrever 2 palavras. Tananã ou tananã são utilizados para indicar que algo ocorre com certa frequência. Quer dizer, fica mais ou menos ali, ó. Regularmente, normalmente. Regularly, usually. Isso mesmo. Regularly, or Qual que é a usually. primeira? Repete, Arthur, eu não consegui te escutar. Eu disse que eu me perdi todo, que minha internet caiu. Tá, página 119. Nós estamos no exercício 3, na letra D. Tem 2 Eu cadeadinhos. perguntei as respostas, eu tô completamente perdido. Tá, nós estamos na letra D. Do exercício 3. Tá bom, mas eu ainda tô preso na letra A. Letra A, always. Always. Letra B, never. Letra C, sometimes. E a letra D, regularly. Ou então, usually. Que é Não, eu tô na D, eu tô na C. a C é sometimes. Ok. Letra D, regularly e usually, porque tem 2 cadeados ali, né? Então são 2 palavras. E a letra E? Agora vamos todo mundo. Quando queremos indicar que algo ocorre com uma frequência muito baixa, mas não é o nunca, né? É uma frequência baixa. Rarely. Rarely tem 2 cadeados. Um é rarely Seldom. e o seldom, tá? Seldom. Seldom quer dizer raramente e rarely também é raramente, tá? Seldom, rarely, tá? E por último, né, não menos importante, só sobrou uma, né, people? Para perguntar a frequência com que algo ocorre ou é realizado, utilizamos uma expressão, né? How often? How often é o que quer dizer? Qual a frequência? É a pergunta, qual a frequência? How often? Por exemplo, eu pergunto para vocês, how often do you study English? Qual a frequência que você estuda inglês? How often? Tá? How often? How often do you play video games? Qual a frequência que você joga videogame? Tá? How often? Ok? Vamos no 4 também ali, vamos fazer o 4 também, aproveitar. Não, deixa eu descer aqui um pouquinho, eu ajudo vocês, tá? Vocês têm que sublinhar a palavra que é correta para completar a frase, tá? Então, vamos lá. Vamos falar das frases do exercício 3, tá? Letra A. As palavras do quadro da atividade 3 são advérbios de modo ou de frequência? O que é? Aqueles sometimes, never, rarely. Frequência.
É frequência. Então, circula, frequência ou sublinha frequência. Tá? E são utilizados para falar de frequência de ou maneira. Se são advérbios de frequência, eles servem para falar de frequência. Claro, a frequência que uma atividade ou um evento acontece. Tá? Letra B. Normalmente esses advérbios aparecem entre ou depois do sujeito e o verbo. Depois. Vamos olhar lá. Ó, Ah, não, entre. é entre, né? Olha só. Aqui, esse exemplo aqui serve bem, ó. Tu tem o sujeito he e tu tem o verbo fall. E aqui tá o never. O never tá entre o sujeito e entre o verbo. Entre o sujeito e entre o verbo, tá? Então ele tá entre, ok? Normalmente, então ele aparece entre o sujeito e o verbo principal. Letra C. Olha o detalhe lá, ó. Em frases com o verbo to be, que é o is, are e am, como no exemplo, esses advérbios aparecem antes ou depois do verbo? Antes. Depois do verbo to be. Depois do verbo to be, tá? Aqui eu não tenho nenhum exemplo aqui. Tá. Anyway there? Aham. Aquela frase que eu tinha lá que eu botei pra vocês, ó. Quer ver? Vou botar a minha. O meu eu tenho. Quer ver? Não, essa aqui, ó. Ó. He is always happy. O is é o verbo. He is always happy. O is é o verbo. E o always apareceu depois. Por esse motivo, o verbo to be, quando é verbo to be, tem que botar depois. Se não é verbo to be, bota antes do verbo, tá? So, olha só, people, exercício 5, assim, ó, in your notebook, use the frequency adverbs to write true sentences about how often you do the activities below. Então, aqui, ó, a pergunta é com referência a vocês. Então, vocês vão ter que responder, e esse sim eu acho que vai precisar responder no caderno, porque tem pouco espaço, tá? Então, aqui é para saber qual a frequência que vocês fazem essas atividades. Cada um vai ter a sua própria resposta, tá? Não tem uma resposta errada no sentido, mas pode estar errada na escrita. Então, vão cuidar. Olha só. How often do you play ball sports? Qual a frequência que você joga esportes com bola? Por exemplo, soccer, o futebol, o basquetebol, basquete, voleibol, voleibol, ou qualquer outro que use bola, né? Tá? Se fosse para Teacher Kelly, eu ia botar assim: I never play ball sports. Eu nunca jogo esporte com bola, gente. Eu nunca faço, mas cada um vai botar a sua resposta. Tá? Letra B. Não precisa responder agora. Vou dar tempo, vou deixar vocês responderem em casa, tá? Com o seu tempo, porque cada um vai precisar do seu tempo para fazer. Letra B. How often do you swim in the lake? Nadar num lago. Qual a frequência? Pra mim também ia ser nunca, porque eu não sei nadar. Tá? Letra C. How often do you play racket sports? Esportes com raquete. Tênis, table tennis, etc. Tá? Letra D. How often do you walk? Qual a frequência que tu caminha? Letra E. How often do you run? Qual a frequência que tu corre? Letra F. How often do you cycle? Qual a frequência que tu anda de bicicleta? Tá? Letra G. How often do you dance? Qual a frequência que tu dança? Tá? Essas aqui vou deixar para que vocês respondam. Vai ficar assim. I sometimes dance. I sometimes dance. Eu danço às vezes. Cada um vai ter a sua resposta, tá? Não quer dizer que porque eu usei sometimes e outro usou never, que uma resposta tá errada e outra não. Tem o lugar certo de colocar cada uma delas. Isso que importa, tá? Então, esse exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, certo? E vou botar mais alguma coisa ali no Unimestre, mas esse aqui já fica para agora. Tá bom, meus amados? Daí eu quero saber, dúvidas? Ainda dá tempo de perguntar. Se não, finalizamos por enquanto.
Eu tô com uma pergunta. Eu me perdi todo. Qual que é? Quais são as respostas da A, B e C? Do número 4? Hã? Do número 4? Sim. Tá. Número 4, letra A, sublinha frequência e frequência D. Posso falar número B? Letra B? Uma B. B. Entre o. Entre o. É o que tu tem que sublinhar ou circular. Beleza. E na letra C, antes. Hã? Na letra C, antes. É o que tu tem que sublinhar. Beleza. E o número 5 é pra Você fazer, tá? O número 5 é pra fazer em casa. Tá bom? Tá bom. Então tá. Demais tudo certo, meus amores? Sim. Sim. Então, uma boa semana pra vocês, bom início de semana. Tá bom. Bom vê-los por aqui. Tchau. Bye, bye. Até Obrigada, Isa, por ajudar. Tchau. Tchau. Tchau.